Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Então, pessoal, o nosso trabalho da tarde vai ser com a nossa trabalhadora da casa, a Diane Alves, trabalhadora do GEAC, que vai nos trazer um tema: muitos os chamados e poucos os escolhidos. É o capítulo 18 do Evangelho. Quem quiser depois aprender um pouquinho mais, ler um pouquinho mais sobre esse capítulo, se não tem o livro, pode pegar emprestado na biblioteca, tá bom? Uma boa tarde de palestra para todos nós. Diane. Então, boa noite a todos. Estamos bem felizes novamente de ter o convite do estudo, porque sempre fazer o estudo do Evangelho é muito bom, primeiro porque quem recebe, né, essas luzes do Evangelho, da Boa Nova, é quem está estudando. Então, eu sempre fico feliz com esse convite. E essa tarde a gente vai falar um pouquinho mais desse capítulo, que é o capítulo 18 do nosso Evangelho. E esse capítulo, ele tem já, o título dele é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E quando nós não estamos atentos, né, e vigilantes na fala do nosso mestre, no estudo, a gente fica achando estranho o porquê tem alguns que são escolhidos e outros não. Será que é isso mesmo? Porque a gente acha estranho, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem será esses escolhidos? Então, à luz do nosso Espiritismo, nós vamos estudar esse capítulo. Nesse capítulo, nós vamos ter esses itens: a parábola do festim, a porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, muito se pedirá àquele que muito recebeu, tem as instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem, pelas suas obras é que se conhece o cristão. Ele é um capítulo que não é muito extenso, mas a gente poderia ficar falando o ano inteiro se a gente fizesse sobre ele. Então a gente vai se deter ao início, que é a parábola do festim de bodas, que dá ao nome do capítulo, certo? E estudando, né, eu senti dificuldade também, até pelo meu nível evolutivo, de entender muitas nuances desta parábola, né? E como eu faço parte da evangelização, eu pensei assim, logo no início, vou estudar o Evangelinho. Porque o que é o Evangelinho? Nós temos um livro, o Evangelinho, que é só para as crianças. Vou estudar o Evangelinho porque lá eu vou conseguir entender melhor. E foi o que aconteceu. No Evangelinho, eu pensei, vou passar um vídeo. E esse vídeo, sim, ele é um vídeo infantil, mas ele traz para nós tudo que a parábola quer nos trazer. A parábola ela é extensa e para que ficasse de fácil compreensão para todos, eu trouxe o vídeo. Então eu peço licença para passar esse vídeo e peço que vocês também tenham essa paciência por ser um vídeo infantil, certo? Certo dia, Jesus contou ao povo uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma grande festa de casamento para seu filho e enviou empregados para chamarem os convidados. No entanto, as pessoas que foram convidadas recusaram o convite do rei e disseram que não queriam ir para o grande banquete. Então, o rei enviou os empregados mais uma vez e ordenou: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já preparei todos os alimentos e tudo está pronto. Que eles venham à festa. Os convidados, mais uma vez, não se importaram com o convite e foram tratar dos seus próprios negócios. Um foi para sua fazenda, outro foi cuidar de um armazém e outros fizeram algo terrível. Eles agarraram um dos empregados, bateram nele e o mataram. O rei ficou muito indignado e mandou prender todos aqueles assassinos.
Depois, chamou outros empregados e disse: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora, vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, os empregados saíram pelas ruas e convidaram todos os que puderam encontrar. E o salão de festas ficou cheio de gente. Mais tarde, quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas adequadas e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas adequadas? Mas o homem não respondeu nada. Então, o rei disse aos empregados: levem este homem para fora. E Jesus terminou a parábola dizendo: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Com essa parábola, Jesus ensinou que todos aqueles que aceitarem o convite de Deus e de coração sincero aceitarem Jesus como Salvador, poderão participar do grande banquete no reino do céu. Deu para entender? Então a gente viu as nuances, né? E é assim que a gente faz a evangelização para as crianças. A gente às vezes pensa que é difícil, né? Mas não, nós temos muito material, bastante recursos, as crianças conseguem entender. Então já fica o convite para trazer a evangelização às crianças, os jovens, que de uma forma adequada a gente sempre vai passar essa mensagem do nosso Cristo, de Deus e do nosso Espiritismo. E quando a gente pensa, então, na parábola, a gente vai tentar entender um pouquinho. Por quê? Jesus, ele fala por parábolas, porque Jesus fala para o espírito imortal. E lá quando ele, estava falando as boas novas, as bem-aventuranças, nem todo mundo entendia. E hoje já é difícil da gente entender, né? Por isso que nós estamos aqui estudando. Então, mas a gente já consegue perceber que nós somos um espírito imortal, que nós fomos criados por Deus, não é isso? E que nós somos regidos por leis universais. E Jesus, quando falava as parábolas, sempre falava com essa máxima, falava para esse espírito universal. Porque ele sabia, que essa boa nova ia perdurar. E aquele que daqui a pouco não conseguiu entender, vai ao longo do tempo entendendo de forma que cada um ao seu tempo entendendo o que o mestre queria dizer. E essas leis são leis universais, são leis de Deus. E quando a gente pensa que são leis de Deus, a gente pensa assim: por mais estranha que pareça essa parábola, porque naquela hora, o que Jesus estava falando? Ele estava falando de um casamento. E daí nós pensamos: ué, mas um casamento? Sim, porque Jesus, ele fez com que nós todos, nos voltássemos a Deus. Então, Jesus fez a simbologia do casamento justamente para que a gente se ligue ao nosso Pai. Essa é a mensagem dele falando do casamento. Então, a gente vai ter o que num casamento? Quando a gente está num casamento, iniciando um casamento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um vínculo, a gente vai ter uma aliança com Deus. E Jesus, então, vai estabelecer esses laços de aliança com Deus. E é isso que ele nos traz na parábola. Mas a parábola ainda continuando falando: olha, essa parábola representa um casamento. Então era um casamento que alguns foram chamados, mas nem todos foram para o casamento. Aí daqui a pouco o rei ficou muito chateado, aí foi lá, chamou de novo.
E daqui a pouco ele pensou assim, ó, já que ninguém está querendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vou chamar todo mundo, certo? Foi o que ele fez. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é essa ligação que Jesus fez de diferente com o nosso Pai. Ele fez essa ligação de uma relação muito íntima, muito íntima. Porque se nós pararmos para pensar, quando a gente pensa em Deus, é só Deus e a gente mesmo. A gente pede coisas para Deus e fala com Deus e não precisa falar de forma alegórica e bonita, mas chega para Ele e fala, Deus, Pai, me ajuda. Pai, estou precisando de amparo. E é essa ligação que Jesus falava sobre o casamento. Então, ele fez um vínculo diferente e definitivo com o nosso Criador. Mas, lá naquela parte, que vestes são essas? Porque lá no final, mesmo chamando todos para a festa, e daí foram todos mesmo, todos eles, todo mundo foi para a festa. Quem foi? Os pobres, os que estavam perdidos na rua, né? Todo mundo que não era mais alguém especial o convite, era para todo mundo. Tinha um que não estava vestido adequadamente. Ah, meu Deus do céu, essa pessoa, ela foi numa festa. Quando a gente vai numa festa, a gente põe qualquer roupa, dependendo da festa, né? Mas se eu vou numa festa de casamento, mesmo que seja uma festa de casamento simples, eu vou com uma qualquer roupa? Não é? Então, eles muito, na época de Jesus, faziam um simbolismo de alegria, de estar feliz quando se estivesse num casamento. E é isso, a gente vai para um casamento feliz vestindo uma roupa diferente. Por isso que Jesus alerta. Que vestes são estas? E o rei, que estava simbolizando Deus, perguntou lá, poxa vida, mas que vestes são essas? Né? E ele fala, muitos chamados e poucos os escolhidos. E aí é que a gente vai começar a entender por que ele falou isso. E que vestes são essas? E a festa, a gente vai falar um pouquinho da festa. Eu vou pegar e trazer uma coisa para vocês. Eu também, quando estava estudando, eu estudei através desse livro aqui, O Espiritismo Segundo o Evangelho, da Zoé. E quando Jesus fala por parábolas, ele fala assim. Só um pouquinho. Vou ver se eu tiro aqui. Ele fala assim. Ele sempre dizia que falava, eu faço a vontade do meu Pai que me enviou. Então, ele sempre estava fazendo a vontade do seu Pai. Ele estava falando de forma apropriada. E quando a gente fala em festa, a gente pode falar sobre as boas novas do Evangelho, as boas aventuranças, o que o nosso mestre nos trouxe. Porque todo mundo que conhece esse espírito imortal, que conhece essa bem-aventurança, ele deve sim estar em festa. Ele deve estar em alegria. E se hoje ainda, nós estamos padecendo, sofrendo, se a gente ainda não conseguiu entender que festa é esta, é porque a gente tem que parar um pouquinho e pensar, será que eu estou me ligando ao Evangelho do nosso Mestre, a Boa Nova que ele veio nos dizer? E daí a gente fala, a alma que descobre a Boa Nova, a essência de verdade do amor e o progresso que isso nos dá, porque a gente não consegue mais estar numa festa do mesmo jeito que chegou, né? Uma festa alegre, a gente vai se alegrar, vai ver as coisas de uma forma diferente. Então, essa alma que está em festa,
ela já conhece o Evangelho. E descobre o banquete verdadeiro, que foi convidado. Então, eu fui convidado para uma festa, e que festa é essa? É o nosso Evangelho. E lá dentro do Evangelho, eu conheço esse alimento maravilhoso que me guia, que me nutre, que me serve, que é a essência. Porque, lembrando, Jesus fala para espíritos imortais. Todos nós somos espíritos imortais. Nós que estamos ligados à doutrina espírita, que é uma doutrina reencarnacionista, a gente acredita que esta não é a nossa única existência, que nós tivemos outras existências e que fomos criados simples e ignorantes por Deus. E com isso, nós vamos evoluindo. Nós somos espíritos imortais com a certeza do nosso progresso. Mas para isso, eu preciso ir na festa, reconhecer esse convite, pegar esse convite, aceitar ele, e mais, ir de roupa adequada, ir com a veste adequada. Mas vamos lá. Esse convite, que é uma coisa que a gente fica perguntando, né? Muitos amados e poucos escolhidos. Daí a gente pergunta, esse convite é para todos? Foi para todos lá? O rei fez para todos? Ele fez, né? Ele fez para todos. Daí nesse livro aqui da Zoé, fala assim, ó. Pois realmente o terceiro convite do rei foi para quem? Foi para uma grande festa da vida espiritual. Chegou finalmente simples, sem rodeio, sem manipulações a todas as criaturas. Chegou, sabe a quem? Os aleijados, aos cegos e aos coxos, que somos nós. Nós vamos aceitar esse convite para essa festa? E vamos usar essa túnica nupcial, essa veste? Por enquanto, a gente ainda não entendeu muito o que é essa túnica, mas a gente já entendeu que nós somos todos convidados e que somos aqueles últimos convidados. E a Zoé nos fala justamente isso. E por que nós somos aqueles últimos estropiados lá? Que são os cegos, os aleijados e os coxos? Somos aleijados porque usamos muito mal o nosso corpo. Este instrumento de trabalho que nos é concedido para podermos evoluir. Deus, na sua infinita bondade e amor, Ele nos dá um corpo a todas as nossas existências, conforme ao nosso momento evolutivo e as nossas percepções evolutivas. Nós estamos com o corpo perfeito para que a gente evolua. Como que a gente está cuidando do nosso corpo? Somos cegos porque viciamos nossos olhos a ver somente as coisas do mundo sensorial, dentro do imediatismo, da satisfação de nossas necessidades primárias, da sobrevivência. Então, nós somos cegos porque estamos sempre direcionados à questão material? Acho que não, porque nós estamos aqui essa tarde, buscando iluminar o nosso espírito, né? Nós já damos um primeiro passo aí. Mas a gente tem que pensar o quanto eu gasto do meu tempo, entendendo que é necessário, sim, buscar as coisas materiais, mas, contudo, sabendo que eu sou um espírito imortal. E que a minha verdadeira essência, após esse corpo, é espírito. Quando o nosso corpo não servir mais, o que vai sobrar é o nosso espírito. E nós vamos continuar vivendo a nossa vida verdadeira
como espíritos imortais na senda da evolução. Mas ainda necessitamos estar aqui, né? Porque o que aconteceu? A gente, era aqueles primeiros que recusava a festa, ia fazer outra coisa. Não quero saber dessa festa, não quero ir nesse lugar, não quero saber disso. E por muitas existências, nós deixamos de lado esse convite, e esse convite foi, e a gente foi passando. Será que nessa existência a gente vai, de fato, assumir esse convite? E daí fala assim, nós somos coxos porque nos fatigamos a percorrer atalhos da vida, sem bússola, sem rumo certo, perseguindo falsos caminhos que nos fazem quase sempre retomar ao ponto de partida, sem encontrar a estrada certa que nos levará ao encontro da paz e da felicidade. A festa finalmente, porque a gente está dizendo que a boa nova de Jesus, essa fala dele, Pai querido, Pai amoroso, Pai que estás no céu, Pai que é de todos nós. Essa é a festa que a gente tem que aceitar aí nessa festa. Aí a gente pensa, nós estamos aqui essa tarde numa casa espírita, numa casa que nos acolhe, que é o nosso GEAC, e nós pensamos, o espiritismo vem fazer novamente para nós esse convite a todos nós que cá estamos. Vem fazer de uma forma diferente daqui a pouco, né? Já que nós estamos aqui, muitos podem estar pela primeira vez, ou estamos simpatizando, ou nós estamos continuando nos estudos. Por quê? Porque nós queremos entender um pouco mais sobre essas revelações de Jesus e entender a olhos, a lentes do Espiritismo. E o Espiritismo está fazendo esse convite, né? Ele está fazendo isso. Vem fazer novamente o convite. E assim, essa festa está em curso. A gente tem que entrar na festa, acertar o passo e vamos lá. Né? Nós estamos indo junto. Agora, se a gente já conseguiu entender algumas nuances da nossa existência e o que é necessário para que a gente consiga cada vez mais seguir no progresso evolutivo do teu espírito imortal, poxa, se eu realmente avaliar como é minha conduta hoje, eu penso, tenho coisas para melhorar? Será? Acho que sim, né? Até porque nós estamos num planeta de provas e expiações que ainda está no curso da festa para o progresso de regeneração. Mas então, isso é um processo. Mas quem é que vai aceitar o convite? Aí lá no Evangelho diz assim, bem o que eu escrevi aqui, tá? Porque eu não queria falar nenhuma bobagem, então eu escrevi isso daqui mesmo, que está no Evangelho aqui. No entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se, cristão, nem sentar-se à mesa para tomar a parte do banquete celestial, é preciso antes de tudo, e sob condição, e sob condição expressa, estar vestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras, fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Mas de novo vem essa frase, Jesus, poxa vida,
É isso que me ficou, poxa vida, mas de novo, então quer dizer que tem alguém que é muito especial e que vai ser escolhido? Porque eu não sou especial. Eu sou especial sim, porque eu penso que a gente é especial, mas eu não estou num estado evolutivo muito adiantado. Eu posso entrar nessa festa? Será que posso? Será que eu vou ser escolhida? E fiquei lá me perguntando, como é que a gente resolve essa equação? Mas eu pensei, mas só um pouquinho. Deus é bom e justo. E Jesus veio nos ligar a Ele. Então, tudo que Jesus fala é muito correto, ó, certo, né? Então, sou eu que não estou alcançando essa verdade, essa fala. Não pode ser que Deus escolha algumas pessoas e as outras ela deixe lá, largadas. Não pode ser. Então eu pensei, tem alguma coisa aí que eu não estou conseguindo entender. E é isso que eu trago para vocês a reflexão. E daí ele fala, né, que foi o que me chamou a atenção. Ele diz assim, ó. Antes de tudo e sob condição expressa, é preciso estar vestido da túnica. Poxa, mas eu ainda tenho que estar vestida dessa túnica. Tá bom, né? Vamos lá. Eu já fui, o Espiritismo me fez esse convite, mas agora eu venho para o Espiritismo com que roupa? Com que roupa que eu venho para cá? Aí Jesus diz assim, ó. Entretanto, Jesus, ele atenta para que seja vestido de uma forma adequada para esse banquete. E para tanto estar na festa, para eu aproveitar de verdade essa festa, eu vou me preparar. Eu vou ter que me preparar. E como é que eu me preparo? Eu vou lá costurar essa túnica, porque eu quero estar nessa festa. Eu vou lá me empenhar, vou tecer, vou botar os botões mais lindos naquela túnica. Vou lá me empenhar. Porque se é essa a fala, aí eu parei e pensei, bom, se eu estou me empenhando para fazer essa veste, só um pouquinho, isso não é mais uma fala de Jesus de escolha de Deus. É a minha escolha. Fui eu que escolhi de verdade estar nessa festa, estar aqui hoje e ouvir a palavra do Evangelho e seguir o Mestre, mesmo sendo um espírito imperfeito, buscando dentro das minhas possibilidades ouvir o que Jesus me diz com amor, me acolhendo. Pode ser que eu não consiga acertar no primeiro passo, mas eu escolhi. Então quer dizer que o que Deus veio nos dar e Jesus queria falar para nós é que todos nós realmente somos escolhidos. Mas eu preciso fazer essa escolha de verdade. Para, enfim, quando eu fizer essa escolha, estar em festa. Porque, olha, quando a gente aceita a palavra de Jesus, de mansidão, de humildade, deixando de lado muitas vezes o nosso egoísmo, nosso orgulho. Quando a gente vê que na nossa vida a gente tem que perdoar, que é só esse o caminho, aí a gente conseguiu entender. E eu consegui escolher aquela veste e eu fui para a festa, feliz da vida. E estar vestido com essa túnica nupcial, então, é estar em festa. E até vou ver o que a Zoé falou aqui. Peraí, vou ver o que ela disse. Ó, o que ela disse sobre a festa. E é mais legal ainda porque eu fiquei impressionada, porque a gente só tem felicidade. De verdade. A gente só complica como espírito ainda em evolução. Mas nós queremos melhorar, né? Aí ela diz assim, ó. Estar com a túnica nupcial
quer dizer ter alcançado um nível evolutivo que nos permita participar da vida espiritual. Como se consegue o ingresso para participar do banquete? A gente já disse, escolhendo, certo? Aí, lendo esse livro, eu vi um poema que é muito lindo, que diz assim, ó, que quando a gente vai para a festa, a gente não vai ser servido, a gente vai servir. Daí eu entendi que quando eu estou lá na festa, de verdade, querendo, escolhendo, com a minha roupa, né, com a minha veste nupcial de verdade lá do casamento, porque eu já me liguei a Deus, eu vou tropeçar, tá tudo bem, mas eu vou estar lá, porque eu escolhi. Aí eu entendi que não é para os outros me servirem, porque Jesus disse o quê? Ele disse lá, ó, eu faço a vontade do meu Pai que me enviou, né? Então, vamos ver o que o Pai diz. O que o Pai diz lá? Nesse poema, diz assim, ó. Mas como podemos servir, então, ao reino? Aí diz no poema. Toda a natureza é um anelo de servir. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva, a alegria de ser sincero, de ser justo. Há, porém, mais do que isso, a formosa, a imensa alegria de servir. Aquele a quem critica, este é quem destrói. Se tu quem serve, Deus que nos dá o fruto, é a luz que serve. Poderia chamar-se o servidor? E tem seus olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta todos os dias: servistes hoje? A quem? A árvore? Ao teu amigo? À tua mãe? Lembra que eu falei que Jesus falava sobre leis universais? E quando entra leis universais, aqui nesse poema fala que toda a natureza está servindo e toda a natureza está em festa. Então, por eu ser um espírito universal, eu devo sim servir assim como a natureza. Aí diz assim, ó, nesse banquete, na verdade, os convidados não estão sentados à mesa só para se servirem. Eles estão servindo uns aos outros. E foi assim que Jesus nos ensinou. Quer dizer, ser o maior no reino dos céus, seja o servo dos servos. Como ele mesmo fez. Eu vim para servir, não para ser servido. Então, quer dizer que além de eu escolher estar na festa, porque eu já mudei, né? Eu não sou aquela escolhida, mas eu escolhi estar lá. Eu ouvi o convite do Espiritismo. Eu vim para cá. Eu devo servir? Então quer dizer que a festa é servir? Sim! A gente serve a todo momento. A gente serve, por exemplo, no momento que a gente abre os nossos olhinhos e de manhã e escolhe. A gente serve quando a gente compartilha algo com os nossos familiares nas nossas casas. Quando a gente olha atento para o outro. Vamos falar mais uma outra coisa, que é bem importante. A gente já falou das festas, já falou das escolhas. Aí eu fico pensando, né? Fiquei pensando assim, poxa vida, mas depois que eu não estiver mais aqui, eu tenho meu espírito, né? E esse espírito aqui, a gente vai chamar que esse espírito lá no mundo espiritual, ele tem um invólucro, assim, ele tem um perispírito. E, como eu falei, a gente continua evoluindo. E a gente quer purificar, né? A gente vai indo e quer purificar esse perispírito, né? E quero estar habilitado a estar nessa construção, com o meu próprio esforço. Então, eu tenho que seguir essas orientações do convite. E daí, como eu falei, apesar de todas as lutas, dos sacrifícios e das renúncias que a gente faz, vencendo, né? Trabalhando as culpas que a gente tem, renovando os nossos sentimentos, construindo novos hábitos,
E daí a gente pensa, bom, o nosso espírito aqui, ele está vestindo um corpo. E esse nosso corpo, ele tem um cargo, ele tem uma posição. Mas, depois que a gente não estiver com esse cargo, com essa posição e com esse corpo que eu estou vestindo agora, eu vou ser somente um espírito. E daí a gente pensa, vamos continuar evoluindo lá no mundo espiritual, na erraticidade? Vamos, né? Mas se a gente fizer essa escolha, e olha como é os nossos pensamentos. E daí a gente pensa assim, se estamos sujeitos a esse momento da nossa existência, para que a gente possa seguir evoluindo, e se a gente pensar assim, ó, eu lá na minha casa estudando, nós somos espíritos vivendo uma existência, né? Buscando a nossa ascensão espiritual. Então, uma vez que eu estou encarnado nessa vida, eu olhando essa perspectiva, tudo que está na minha volta, tudo é material pedagógico de aprendizagem. E quando a gente fala material pedagógico, a gente fala assim, ó, a minha família vai me fazer aprender, o meu trabalho vai me fazer aprender, a minha convivência, os meus pensamentos, como eu me ligo, a quem eu me ligo, o que eu estou fazendo. Tudo isso é material para que eu possa evoluir. Tudo que nos rodeia. Mas, né, a gente não esquecendo, sabendo que nós estamos buscando esse progresso. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, o espírito, ele é criado simples e ignorante até alcançar a plenitude, certo? É uma caminhada interior, né, para descobrirmos em nós mesmos as sementes da perfeição que Deus colocou em cada um de seus filhos, para fazer germinar, crescer e dar frutos. Então, quer dizer, Deus colocou dentro de nós essa semente, não tão somente de vontade, para que a gente possa seguir em frente, mas também para fazer germinar e crescer e que a gente dê frutos. Então, no momento que a gente está aqui essa tarde e a gente pode acolher essa fala, esse convite, vestir essa roupa especial e de fato escolher estar nessa festa para receber essa boa nova, a gente também pode compartilhar com todos à nossa volta e fazer esse convite. Olha que lindo! Eu vou convidar outras pessoas para estar nesse banquete. Aqui falou, né, sobre a porta, passou sem querer. O capítulo também fala sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A gente não vai conseguir dar mais continuidade, respeitando o horário, mas fica, então, a todos nós a sugestão de, se nós não tivermos na nossa casa, no nosso lar, a comprar o livro, né, o Evangelho, e dar uma olhada lá nesse capítulo 18 e entender um pouquinho mais. E saber e perguntar para nós mesmos, né, como é que a gente está vivendo? A gente está passando pela porta? Será que as nossas escolhas, né, eu estou lá na festa, mas as minhas escolhas estão sendo aquela porta larga? Ou elas estão sendo uma porta mais difícil, mais apertadinha? Mas eu vou dar um spoiler dessas escolhas, rapidinho. Que vem aqui, ó. Nesse livrinho, Vinha de Luz. Que tem uma parte para a gente fazer uma reflexão interna.
Olha só o que diz. Ele fala sobre a porta estreita. Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, do Emmanuel. E daí, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, bah, como é que deve ter sido lá quando eu estava no plano espiritual? Será que eu estou reclamando demais agora? E estou reclamando e estou passando só por essa porta larga? Porque eu sou bem reclamona, então eu fiquei preocupada, bem preocupada. Olha o que diz assim, ó, porta estreita, tá? Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, preparando a nossa encarnação, a gente fala, eu quero passar na porta estreita. Me dá a coisa mais difícil, esse caminho é só eu vou passar sozinho, eu vou fazer, eu vou conseguir. A gente quer, né? Então, daí ele fala, estima a porta estreita, a sua unidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina. Então, como eu falei, se eu entendo que é necessário viver como encarnado, então tudo que está ao meu redor é material pedagógico para eu evoluir, é um dos ensinamentos. Então ele fala aqui, né? Ele fala de obstáculo que me ensina, ele fala do sofrimento purificador, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera, senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Então, quando a gente está lá na erraticidade, lá no plano espiritual, a gente fala, eu quero o caminho mais difícil, porque eu vou conseguir, eu quero essa porta, eu quero passar naquela porta estreita, na porta bem estreita. E daí por quê? Porque a porta estreita, a gente passa sozinho. Não é assim, é uma porta estreita, não tem como passar todo mundo de todas as vezes. A gente passa devagarinho, um de cada vez, conforme as nossas escolhas. Aí diz assim, obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, voltando a procurar o quê? As portas largas. Ah, não, mas eu tô aqui, eu não quero sofrer. É muito ruim sofrer, é muito ruim, é muito isso, muito aquilo. Então a gente se desespera e vai procurando as facilidades das portas largas, por onde transitam as multidões, fugindo à dificuldade, empenha-se pelo mesmo esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E no sono doentio do passado, sim, porque quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo, né? Daí o que acontece? Atravessa os campos da evolução sem logo realizar de útil, a gente acaba não fazendo muita coisa útil, né? Vamos ver o que a gente faz de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Então, quando a gente está lá, a gente assume vários compromissos, aí quando chega aqui, aqui é aqueles primeiros lá que não aceitaram o convite. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo, as transformações, e vem a morte do corpo físico. E daí, espírito, o que o espírito fala? Olhando o corpo lá, se fosse possível voltar, mas agora não dá mais, eu morri. Meu corpo já foi. Agora só em espírito. Só na próxima volta, aí a gente vai a organizar a nossa encarnação. Aí eu vou pedir de novo. Aí o que diz? Com que aflição acaricia o desejo de tomar e viver no mundo,
a fim de aprenderem a humildade, a paciência, a fé. Com que transporte de jubilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muitos, muito bem, nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Claro que a gente vai conseguir, mas acontece que leva um tempo de novo. Então, o convite está feito. Nós todos hoje estamos aceitando estar aqui. O convite do Espiritismo está sempre com essa festa, né? O Espiritismo, o nosso Mestre Jesus, o Pai já trouxe ele para nos ligar. Que nós possamos entrar nessa festa, botar de verdade essa túnica, vestir com vontade, porque às vezes não é uma vontade dona desse tamanho, é uma vontadezinha assim, ó, já faz grande diferença. É difícil a gente vencer os hábitos, a gente sabe, mas com vontade, com escolha de verdade, a gente está aqui essa tarde, né? Então é muito feliz para nós poder ter estudado esse capítulo, que eu achei bem difícil mesmo, né? Então eu agradeço o convite lá e muito obrigada.